Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade, abrindo a semana aqui nessa segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, reta final da campanha eleitoral. E a gente acompanhando os últimos detalhes nesse sentido, mas essa semana aqui na Paraíba tem uma eleição histórica, extremamente movimentada, que é a eleição na OAB da Paraíba para a escolha, composição dos 6 nomes de advogados e advogadas que vão compor a lista sexta para a definição do novo desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba, indicação da OAB pelo 5º Constitucional. Quem vai conversar com a gente hoje aqui é o presidente da OAB, Arison Tagindo, para inclusive esclarecer um pouco como é que vai se dar a dinâmica dessa votação da quarta-feira, tá? Mas a gente está falando de eleição, tem eleição aí para prefeito, para vereador, né, no Brasil como um todo. E no sábado, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Agamenildo Dias, fez uma reunião com alguns candidatos aqui em João Pessoa para esclarecer alguns pontos dessa divergência que está tendo entre os candidatos em relação à necessidade de tropas federais aqui na capital, enfim, acusações mútuas entre os candidatos que estão disputando a prefeitura de João Pessoa. Ela chamou todo mundo no sábado, fez uma reunião e hoje deu uma entrevista coletiva que a gente vai trazer os detalhes também aqui no Rede Verdade de hoje. Mas vamos saber como é que foi esse evento, essa reunião do sábado, conduzido aí pela presidente do TRE da Paraíba, desembargadora Agamenildo Dias. A reunião para definir as medidas de segurança nas eleições municipais aconteceu a portas fechadas no Pleno do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba na manhã deste sábado. Estiveram presentes os candidatos à Prefeitura de João Pessoa, Marcelo Queiroga, do PL, Rui Carneiro, do Podemos, Yuri Ezequiel, do UP, Cícero Lucena, do PP e Luciano Cartacho, do PT. Eu enxergo de maneira positiva, vamos na oportunidade reiterar o pedido que já fizemos ao Tribunal Regional para que tenha tropas federais nas eleições municipais de João Pessoa em 2024. Nós temos lutado para isso, para que no dia mais importante, que é o dia da eleição, as pessoas que estão sendo pressionadas, elas se sintam seguras. É um momento simbólico onde a presença do Estado é importante. A gente vê com bons olhos o debate de segurança das eleições e precisa se fazer um debate geral desse processo. A gente vem fazendo a campanha nas comunidades, a gente não encara esse problema para visitar as comunidades, mas ao mesmo tempo nós somos contra a intervenção de terceiros no direito do voto das pessoas. Para mim é motivo de satisfação e a minha tranquilidade que eu sei que é esse o objetivo do TRT, da Justiça Eleitoral, é o seu papel, sua responsabilidade, mas nada melhor do que estar exatamente cobrando de todos aqueles que são parte do processo que trate a eleição e a vontade do eleitor como algo muito sério. Eu acho uma iniciativa muito importante do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba fazer essa discussão sobre as eleições de João Pessoa. A nossa defesa é eleições limpas, eleições transparentes, que o eleitor possa se posicionar, possa expor o seu pensamento, as suas ideias e participar da festa da democracia, que é o processo eleitoral. O secretário de Segurança e Defesa Social, Jean Nunes, também participou da reunião e garantiu que o planejamento de segurança da Polícia Militar para as eleições municipais já está pronto. As reuniões são constantes, sistemáticas, o sistema de segurança está todo já com o planejamento pronto e à disposição e apresentando a cada instante ao TRE, fazendo as atualizações que são necessárias, operando também com a Polícia Federal nos casos que compartilha a atribuição da Polícia Civil e da Polícia Federal. Enfim, o planejamento está pronto. Após a reunião, a presidente do TRE, Agamenildo Vieira, afirmou que não haverá envio de tropas federais para as eleições na capital. O esquema de segurança para as eleições ele já vem acontecendo. Alguma outra situação de ajuste, quando os fatos demandarem a necessidade, nós tomaremos as providências. O que é de segurança pública é a questão das forças de segurança pública. O que diz respeito às atividades e atribuições da Justiça Eleitoral, nós tomaremos as providências. E o positivo, todos os candidatos estiveram aqui, conversamos, uma conversa franca, objetiva e direta, e partiremos, enfim, com o objetivo de prestar e de entregar uma eleição segura e transparente à eleitora e ao eleitor paraibano. Vai ter tropas federais? As tropas federais nós já determinamos
por representação dos magistrados em Bahia, em Cabedelo, em Queimadas. Mas em João Pessoa, os juízes eleitorais decidiram que neste momento não se justifica esse encaminhamento. Tá, e hoje pela manhã, numa entrevista coletiva, a presidente do TRE reforçou alguns desses pontos aí, deu novos esclarecimentos para a imprensa numa entrevista coletiva aqui na capital. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Nós participamos agora da coletiva aqui no TRE sobre o pedido de tropas federais para segurança de candidatos. Eu estou aqui com a desembargadora Agabenildo Dias, que é a presidente do TRE, explicar para a gente por que esse pedido foi negado. Olha, as tropas federais, a resolução, o TSE regulamenta a legislação, o Código Eleitoral, que diz respeito tão somente para a tranquilidade, para o processo de recepção e apuração de votos. Então, a segurança de candidatos, igualmente importante, mas não cabe, não compete a esse aspecto, a essa análise para a determinação de tropas federais. Foram quantos pedidos, doutora? Na Justiça, com relação a João Pessoa, foram 2 pedidos indeferidos pelos magistrados. Da UTRE não foi encaminhado nenhum pedido de tropa federal para o município de João Pessoa, uma vez que os magistrados, na origem, já entenderam que não preenchiam os requisitos legais, as razões encaminhadas. Então, nesse momento, não há como conceder tropas federais, principalmente desse pedido aí de segurança dos candidatos, que isso cabe às forças públicas, é isso? São as forças de segurança, só dos candidatos, não, de todos os das cidadãos, de todas as pessoas. E aí o TRE já atendeu para Bahia, Santa Rita, Fagundes e Cabedelo. São casos específicos, os julgamentos são públicos e os casos em si mereceram a apreciação de todo o colegiado, de todos os membros do TRE, e esse acolhimento e encaminhamento ao TSE foi decorrente de decisão unânime deste tribunal. Então, as tropas federais seriam convocadas e aprovadas aqui pelo TRE se fosse para garantir o livre acesso do voto, é isso, né? Em havendo justificativa legal, sem dúvida, os encaminhamentos dos magistrados chegariam. E em havendo, também poderão chegar, mas há justificativas legais, havendo respaldo legais para as tropas federais. E as tropas federais também têm o âmbito da sua atuação e têm o período. Do contrário, durante um período de campanha eleitoral, não seria segurança, seria um processo de intervenção e a lei não prevê. Nunca para segurança particular? Não, tropa federal não. Então tá aí, gente, no momento não tem como o TRE aceitar esse pedido de tropas federais, que os pedidos foram feitos para segurança pessoal de alguns candidatos. E segundo aqui a desembargadora, só resumindo o que ela disse, segurança pessoal ou segurança pública depende apenas da ação das forças de segurança pública, não das forças federais, que seriam determinadas para agir se tivesse impedimento do livre exercício do voto ou se tivesse impedimento da entrada de candidatos, uma coisa bem específica, para fazer as suas eleições, suas campanhas dentro das comunidades. Como não há isso, foram casos isolados, segundo os próprios juízes que julgaram esses pedidos, então não vai haver essa presença de tropas federais, como foi pedido até agora, até o momento. Pode acontecer que venham novos pedidos e sejam aceitos, mas no momento os pedidos que foram feitos foram negados. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Ok, nosso assunto agora é sobre outra eleição, que é dentro da OAB da Paraíba para a escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, entre advogados e advogadas que estão disputando. E o nosso assunto aqui é com o presidente da OAB da Paraíba, doutor Aisson Tagini. Vai precisar de tropas federais, doutor Aisson? Boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, viu? Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde a todos que nos assistem. Nós realizaremos uma eleição para o 5º Constitucional na quarta-feira próxima, num ambiente de muita tranquilidade, num ambiente de muito diálogo, muita participação de 22 candidatos, entre candidatos masculinos e femininos, colegas advogadas e advogados, no momento que é um momento histórico, daqueles que ocorrem há cerca de um ciclo de 10 anos, quando a advocacia é convidada e tem a oportunidade de eleger a sua lista sextupla. E se você me permite um detalhe, são só em 5 estados em que a advocacia vota diretamente. Nos outros estados, essa eleição se dá no Conselho Seccional da OAB.
nós fizemos a opção de que a escolha, em vez de ser feita no Conselho Seccional por 40 advogados, fosse feita de forma direta pela Advocacia Paraibana, dando aos colegas advogados uma oportunidade de poder indicar aqueles que melhor preenchem os requisitos que entendem para exercício da alta judicatura no Tribunal de Justiça. Já seria o terceiro nome, então, dentro da OAB para indicação no Tribunal de Justiça da Paraíba, dentro da história da OAB aqui na Paraíba, esse é o terceiro nome indicado para o Tribunal de Justiça, nessa dinâmica. Na dinâmica das eleições diretas, essa será a nossa quarta eleição direta. Tivemos 2 eleições para desembargador do Tribunal de Justiça e uma eleição para desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E agora iremos para a quarta oportunidade, um momento histórico de participarmos da escolha, um momento que favorecerá certamente o debate interno, a escolha qualificada de um colega advogado que, méritos de sua competência e reconhecimento de seus pares, estará no Tribunal de Justiça como magistrado a partir da designação feita pelo tribunal. O processo é um processo complexo. Isso. A OAB indica 6 nomes, serão 3 mulheres e 3 homens. O Tribunal de Justiça escolhe dos 6 nomes, 3 nomes, e o senhor governador nomeia um destes para o cargo de desembargador. Está feita com essa novidade da paridade de 3 nomes de mulheres e homens, nesse sentido. Daqui a pouco a gente tenta explicar, inclusive, a questão do voto, que ainda tem advogados e advogadas em dúvida, né, doutor Raíssa, em relação à questão do que é que pode votar. Então, só para a gente registrar, quarta-feira, qual é o horário de início dessa votação? Quantas urnas estão aí disponibilizadas? Onde é que o advogado vai poder votar na Paraíba? Vamos entender um pouco da estrutura da questão eleitoral para quarta-feira, dia 18 de setembro, né? Nós tivemos uma comissão eleitoral muito ativa e muito cuidadosa, uma comissão eleitoral presidida por Afrânio Neves de Mello, com membros, colegas advogados experientes que cuidaram de normatizar em ato próprio publicado todo o passo a passo. Nós teremos eleições em João Pessoa, no Cabo Branco, no antigo e sempre presente Clube Cabo Branco. Nas outras 11 subseções que o Estado se divide, nós teremos as eleições nas sedes das OABs, em Campina Grande, em Souza, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Monteiro. Tem subseção, a eleição na subseção. E em João Pessoa, a eleição no Cabo Branco. A eleição terá início às 8 horas da manhã e finalizará às 5 horas da tarde. E permanecerá durante esse tempo todo as urnas à disposição de receber o convidado especial, o voto. Estamos falando no universo de quantos eleitores e, naturalmente, quantos candidatos aí, né? Estão disputando aí o voto desses eleitores todos. Nós temos 11.800, em torno disso, de advogados aptos. Era necessário estar em dia com a OAB até o dia 18 de agosto. Essa lista já foi consolidada, inseminada nas 63 urnas eletrônicas que estarão participando do processo. E temos 22 candidatos. Destes 15 homens e 7 mulheres, advogadas e advogados, 22 candidatos que já se apresentaram à Advocacia Paraibana em vários momentos, que andaram nos eventos da OAB fazendo contato com os colegas, que manifestaram-se através das redes públicas. E são advogados e advogados, Luiz, muito conhecidos. Eu fico muito feliz. Alguns passaram por aqui, inclusive. É verdade. A qualidade dos nossos candidatos é efetivamente uma qualidade muito diferenciada, 22 bons candidatos. Isso nos tranquiliza acerca da escolha soberana, que afinal é da advocacia. Como é que o senhor avalia essa caminhada toda, sob a condução e olhar da OAB, para até essa quarta-feira, dia efetivamente da eleição, do ponto de vista de como que o senhor avalia o comportamento e a postura dos candidatos, e como é que a OAB também, que cuidado o senhor teve e a entidade teve de se portar dentro da eleição para não ser acusada de estar se direcionando para um candidato, para um grupo, para outro, ou seja, manter essa imparcialidade que era necessária num pleito como esse. Nós começamos, Luiz, fazendo uma resolução muito ampla, pública, discutida, né, garantindo, sobretudo, isso que você bem colocou, que todos os candidatos tenham oportunidades iguais e possam fazer o seu trabalho na busca do voto. Eu tive muita felicidade de poder contar com a colaboração da Comissão Eleitoral. Afrânio Neves de Mello, Edísio Souto, Gilvânia Maciel, Tainar de Freitas, Laplace Guedes, todos advogados e advogadas conhecidos, respeitados, com trajetória, que organizaram a eleição em seus detalhes, os funcionários todos
e toda a OAB foi direcionada para todo o suporte necessário. E durante a eleição, devo dizer que os candidatos também se comportaram de forma exemplar, participando de 4 sabatinas. Realizadas pela OAB. Isso, a OAB realizou 4 sabatinas, Luiz, e de forma inovadora. Consegue na fazer capital, com 22 nomes? 22 nomes, 11 pela manhã, 11 à tarde, teve sorteio. E aí, sabatinadores, a quem agradeço, juristas paraibanos, advogadas e advogados foram convidados para serem sabatinadores no processo. Todos participaram de 4 sabatinas, uma em João Pessoa, que foi a última, outra em Campina Grande, Guarabira e Souza, representando todo o sertão, em vários momentos em que se dispuseram a serem questionados acerca de temas sensíveis para o exercício da magistratura e, por isso, poder ser ouvido pelos colegas. Inclusive, na última de João Pessoa, foi para a internet, pelo YouTube, ainda lá está, toda a sabatina, para que quem ainda não teve a oportunidade possa dar uma olhadinha lá e ver mais ou menos o posicionamento dos candidatos acerca de temas importantes para a advocacia e também para o exercício da magistratura. Então, a OAB entra e sai desse processo, na sua visão, sem nenhum arranhão do ponto de vista da categoria, até porque também as relações são relações de amizade entre os advogados e advogadas, mas entra e sai sem nenhum arranhão, conduzindo um processo como esse, que é uma disputa, inclusive, acirrada nesse sentido. É verdade, mas eu fiquei muito feliz com o tom da disputa, com o desempenho dos candidatos, e nós fizemos questão de ter uma comissão muito isenta, que analisou todos os requerimentos, eventual impugnação, propaganda. É claro que eleição é eleição, sempre há ali a disputa, sempre há interesse naturalmente contrariado, né? Mas no fundo, foi uma eleição muito tranquila, que certamente se representará também na quarta-feira, que a quarta-feira é um dia de muita efervescência. Sim. Os candidatos todos, 22 candidatos, os eleitores todos. Eu faço, se me permite, um apelo. Um apelo à advocacia paraibana para estar presente, não perder essa oportunidade, esse momento histórico de escolher o seu candidato, seja qual for, os seus candidatos, formar a lista sextupla, e poder participar desse momento histórico. Situação, eu vou deixar para o próximo bloco para lhe perguntar como é que o advogado e a advogada vão votar lá na urna ali, para explicar direitinho essa história, porque pode votar em 1, mas pode votar em 6, fica meio complicado na hora de digitar lá os números todos. Mas antes, uma pergunta que todo mundo quer saber é o seguinte: quando é que sai, qual é a previsão de horário desse resultado? Termina a última votação às 17 horas, não é isso? Fecha ali as portas das sessões. Você consegue dar ali um resultado instantâneo mesmo, assim, minutos após o fechamento. Essa é uma expectativa nesse sentido. E se os candidatos podem fazer a famosa propaganda ali na sessão eleitoral, a boca de urna, aquela coisa de fazer um barulho ou não, ou é também para ser silenciosamente, apenas com manifestação individual de cada candidato? Veja, nós temos a felicidade de contar, e graças, e eu agradeço ao apoio do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Gamenido Dias, e todo o tribunal, com a sessão das urnas, que nos permitirá fazer uma apuração célere e tranquila para todos. Nós temos a expectativa que até 18 horas nós possamos proclamar a lista sextupla e esperamos que o dia seja um dia de muita natural felicidade, alegria. Eleição é alegria, mas proibido naturalmente aquela famosa boca de urna, não é? Mas certamente estarão os candidatos fazendo os seus apelos e as manifestações individuais. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco você vai explicar direitinho para o advogado e para a advogada o voto lá, porque não é uma coisa tão simples. Você pode votar em 6, se votar em 1, tem que anular o voto. Enfim, vai explicar isso direitinho, rapidinho. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.